A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Meu querido irmão, Deus tem colocado uma palavra no meu coração que procura mostrar a você que nós não podemos deixar o nosso amor à obra de Deus esfriar. Essa mensagem eu preguei aqui na cidade de Lorena sobre a oferta da viúva pobre, preguei também em Tombos, recentemente estive em nossa igreja em Tombos, mas eu quero também repartir essa mensagem com os irmãos de Volta Redonda, de Moreira César, com aqueles que não estiveram nos cultos aqui em Lorena também, em Tombos, para que possam também ser abençoados com essa mensagem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 41. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, no seu sermão profético, ele disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu estava assistindo a entrevista de um pastor famoso e ele dizia que no começo do seu ministério, no começo da igreja que ele estava ajudando a presidir, as pessoas estavam com o coração generoso. Constantemente a igreja recebia ofertas, doação de terreno, e ele constatou que hoje as pessoas não têm esse mesmo coração voluntário. Então nós vemos que a estratégia de Satanás é multiplicar os falsos pastores, falsos apóstolos, que na verdade têm levado as pessoas a desconfiar dos verdadeiros. Essa é uma estratégia do inimigo. Se você estiver na sua casa com uma nota de 100, mas você escuta no rádio que tem uma enxurrada de notas falsas no mercado, no comércio, você começa a desconfiar daquela que você está, que é verdadeira. Então hoje, diante dos abusos, dos escândalos financeiros, as pessoas têm trancado seu coração para contribuir com a obra do Senhor. Não só com a questão de dinheiro, mas até mesmo com o seu tempo. É constante nós ouvimos os pastores dizerem que muitos irmãos têm se esfriado. Essa questão do Covid, muito irmão ficando em casa, não indo nos cultos, não se esforçando para vir na igreja. E num passado recente a gente percebia que havia um desejo de buscar a Deus, havia um desejo de estar junto, né? Então não deixe esse amor esfriar, não deixe que o inimigo esfrie o seu coração, não olhe para os escândalos, olhe para a igreja que você pertence, veja as necessidades que a igreja tenha e não deixe de contribuir com a obra do Senhor. Muitas pessoas têm pregado contra o dízimo, dizendo que o dízimo é da lei, que na graça você não precisa. Olha, meu querido irmão, lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, o Senhor fala ao seu povo que eles roubavam a Deus, que eles não davam dízimo e por isso a prosperidade não vinha, por isso eles estavam assolados, plantavam e colhiam um pouco, e o Senhor faz um desafio: faça a prova de mim se eu não vos abrir a janela do céu, trazei na minha casa todos os dízimos e ofertas. Irmãos, vou mostrar para você o que é uma colheita abundante, o que o Senhor pode fazer na sua vida. Irmãos, a Bíblia nos conta que Pedro estava no seu barco com seus irmãos, ele era pescador e ele passou o dia inteiro tentando pescar, não conseguiu pegar nada. E o Senhor Jesus falou para ele: Pedro, lance a rede aqui onde eu vou te falar. Porque Pedro não sabia onde estavam os peixes. Jesus era carpinteiro, mas ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele mostrou que tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre a natureza, quando ele acalmou a tempestade. Uma série de sinais que Jesus fez e mostrou a sua face divina. E Pedro então confiou e lançou a rede. Ele pegou tanto peixe, irmãos, que não cabiam na sua rede.
Então, creio que Deus promete essa bênção àquele que é generoso com a sua obra. Em Mateus 23, nós temos no Novo Testamento Jesus censurando os fariseus porque eles eram zelosos em dar o dízimo. E Jesus fala que eles deviam dar o dízimo, mas não deviam negligenciar com os principais preceitos da lei, como o amor e a caridade. Mateus 23, se você for ler, você vai ler o seguinte, olha, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo do hortelã, do edro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus também falou que eles deveriam dar dízimo. Mas para muitos essa passagem não serve, né? Ainda defendem que Jesus está falando aqui da lei. A verdade é que se você não tem coração para contribuir, é melhor você pedir a Deus que te dê um coração voluntário. Eu creio que na graça nós vivemos no amor. E o dízimo ele é algo voluntário, né? Não é uma obrigação, mas é algo voluntário, é algo que demonstra amor com a obra de Deus. Essa viúva pobre, irmãos, ela chegou no templo e lá estava no pátio das mulheres, né? Não estava no lugar que os homens não podiam entrar. Tinha lá algumas urnas em que as pessoas depositavam as suas ofertas. E Jesus viu pessoas depositando grandes quantias. E uma mulher depositou 2 moedinhas de maior valor monetário. Seria hoje o nosso 5 centavos, 2 moedinhas de 5 centavos. Já foi a de 1 centavo, a de 1 centavo foi tirada do mercado. E Jesus falou que ela deu mais do que os outros, porque eles deram do que sobraram. Ela, num ato de fé, deu tudo o que tinha naquele momento, né? Então, a oferta não tem a ver com quantidade, tem a ver com amor, com fé. Então, ela, num ato de fé, ela deu a sua oferta. Irmãos, todo mundo é capaz de contribuir com a obra de Deus. Todo mundo. Eu vi um pastor dando testemunho que uma vez um homem, um morador de rua, ele entrou dentro da igreja e falou: pastor, eu quero dar uma oferta. E ele pegou umas moedas e colocou na salva. E ele estava chorando. E o pastor: mas por que você está chorando? Ele falou: olha, eu quero agradecer a Deus. Eu moro na rua, eu estou 1 semana comendo todo dia e eu já estou 1 semana sem usar droga, então eu quero agradecer a Deus. Então, uma pessoa que pedia na rua estava agradecendo, dando uma oferta como uma forma de agradecer aquilo que tinha recebido de Deus. Sabe, um coração grato a Deus é muito importante. A Bíblia fala do Senhor Deus é os céus, a terra, o mundo e a sua plenitude. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Então, se você não tiver um coração grato, eu acho meio complicado a sua prosperidade, né? Acho meio complicado a sua prosperidade. E eu posso testemunhar, eu fui ensinado a dizimar, né? E eu me considero um homem abençoado, graças a Deus. Sou dizimista e glorifico a Deus por essa bênção e faço com coração voluntário. Então, quem faz com coração voluntário, com certeza vai receber de Deus muitas vezes mais, como o Senhor prometeu, né? 100 vezes mais do que você tem deixado. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era pequeno, eu não tinha renda, mas a minha avó, ela costumava, sempre no aniversário no Natal, no aniversário dos netos dela, ela dava o equivalente, acho que a R$60, ela dava um dinheirinho, né? E às vezes meu pai falava: olha, filho, dê o dízimo, né? Traga na casa do Senhor. E eu levava. Eu me lembro que uma vez eu queria comprar um minigame, que era um joguinho, né? Era até do Paraguai esse joguinho. E tinha vários tipos de minigame, tinha de futebol, tinha de beisebol, e eu queria comprar um. E quando eu fui comprar, era exatamente o valor que a minha avó tinha me dado. Eu não lembro quanto que era, vamos supor, era R$60 e eu tinha ganhado R$60 da minha avó. E eu fiquei naquele dilema: poxa, mas se eu comprar isso, eu não vou dar o dízimo. E eu decidi, não, eu vou dar o dízimo. Eu compro outra coisa. E eu comprei outra coisa, mas fiquei meio entristecido, né? Falei: poxa, eu queria aquele. Mas tudo bem.
Irmãos, e aí passou alguns dias, um menino bateu na porta da minha casa e falou: tô querendo trocar esse minigame, você não tem um brinquedo para trocar comigo? E eu fiquei numa alegria, eu peguei alguns brinquedos que eu tinha e não queria mais, e ele escolheu um lá, eu troquei, né? Então Deus, ele é fiel. Eu tenho fé, né, irmãos? Eu creio em Deus. O dízimo é para quem tem fé, a oferta é para quem tem fé. Essa viúva, ela teve fé. Tudo que a igreja, promessa de Jesus, já conquistou foi com aqueles que foram fiéis no seu dízimo, na sua oferta. Isso não é tudo, né, irmãos? Não adianta você achar que deu o dízimo, já cumpriu a lei de Deus, já está tudo certo, ou deu uma oferta. Não, não é isso. Aliás, aqui o Senhor fala dos fariseus que eles davam dízimo, mas negligenciavam o principal da lei. Jesus também ensinou que quando você trouxer a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, vai e reconcilia com o teu irmão. Mas a oferta, o dízimo, é uma forma de você mostrar gratidão a Deus e é uma forma de você mostrar que o seu coração não está no dinheiro, que você não tem usura. Então, irmãos, vamos continuar amando a obra de Deus. Se esforce para estar na igreja. A Bíblia diz assim, irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu fico trabalhando, irmãos, eu trabalho, e eu fico das 7 da manhã às 4 da tarde com pessoas ímpias, às vezes com piadas impróprias, às vezes não é um ambiente em que a gente controla tudo que é falado, né? São pessoas que pensam diferente da gente. Muitas têm princípios cristãos, mas outras não, né? O que eu quero dizer é que a gente convive com pessoas que não são cristãs. E se você não vem à igreja, você vai ficar só com a influência dessas pessoas, né? Do convívio com essas pessoas. Se você não busca orar, ler a Bíblia, então a sua fé vai se esfriando, se esfriando, se esfriando. E quando você vê, você se enquadra naquilo que Jesus falou, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Peça a Deus, né, irmãos? Davi falou em um dos seus salmos, ele disse assim, né, acho que é o Salmo 84, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sinta alegria, né, irmãos? O pastor fala, vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, vamos pintar a igreja. Se alegre nisso, né, irmãos? Se alegre em ver a prosperidade da obra de Deus, contribua, participe. Tem muitas almas para ganhar ainda, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu creio, né, irmãos, que nós estamos aproximando aí do princípio das dores, da tribulação, mas ainda há muitas almas para ganhar. Amém, meu irmão? Não deixe o seu coração esfriar. Peça a Deus que você tenha um coração como dessa viuvinha que deu uma oferta que para muitos era pouco, mas para ela era uma oferta generosa e era tudo que ela possuía. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas eu creio que essa mulher ela foi provida por Deus. A viúva era o símbolo da fragilidade social, da pobreza, da escassez, né? Tanto é que na lei de Deus mandava ajudar as viúvas que não tinham filhos, que não tinham quem cuidasse delas. Então Deus, ele cuida dos necessitados. Eu creio que Deus proveu essa viúva por esse ato dela de amor, esse ato generoso. Amém? Que Deus abençoe você. Eu quero terminar fazendo uma breve oração, pedindo que Deus nos dê um coração voltado para a sua obra, um coração que deseja contribuir. Amém? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, que a fé não se esfrie no nosso coração, põe o desejo de estar na Tua presença, o desejo de contribuir com a Tua obra. Dá-nos um coração igual ao dessa viúva, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Até o nosso próximo áudio.